Bem, olá pessoal. É, Deixa eu ler aqui uns trechos da Bíblia do Evangelho de São João para vocês. No primeiro capítulo do Evangelho de São João, está escrito assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia luz, e a vida era a luz dos homens. Mas na frente está assim: O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. E lá no versículo 14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos e amigos, um pouquinho de esclarecimento que a gente acredita ter para poder, talvez que tenha alguém com um pouco de dúvida, como diz a oração de São Francisco, né? Que a gente possa levar o bem aonde está reinando algo que não é do bem. Nós sabemos, nós católicos, que nossa doutrina ela é extra-bíblia, porque a Bíblia ela nasceu dentro da Igreja Católica e não a Igreja Católica nasceu dentro da Bíblia, né? Então nós temos uma fé, o catolicismo, ele não é a sola escritura, não é somente a escritura, é a doutrina da Igreja Católica. Glória a Deus por isso. Mas podemos usar aqui tão somente as palavras da Bíblia para tirar um pouco de dúvida que às vezes está sobre nós. Logicamente a gente respeita os posicionamentos, né, do humorista que falou, eu respeito, a gente respeita as graças que ele tem feito, até algumas, né, e outras não tem como manter respeito. É um homem que imitou um padre, e o padre que nunca desabonou a santidade da Virgem Maria, nem as verdades da Igreja. Então, uma incoerência. Mas a palavra que eu quero direcionar é para as pessoas que às vezes estejam um pouco de dúvida. Então, o Verbo se fez carne. O Verbo é Deus, o Verbo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o próprio Jesus, o Filho de Deus, o Filho único do Pai. Jesus, ele esteve no mundo, mas de forma encarnada, que o Verbo se fez carne, né? Que Jesus é o Verbo, é a palavra. De forma encarnada, com carne, foi somente depois de Maria. Jesus não veio ao mundo encarnado antes de Nossa Senhora. Somente por Nossa Senhora, Jesus veio ao mundo de forma encarnada, né? Jesus é o Emmanuel, Deus conosco. O Verbo se fez carne. A carne da qual Jesus andou no mundo, Jesus se constituiu, formou seus órgãos e seus membros, todo o seu corpo, foi a carne de Maria. Isso não precisa ter dúvida para isso. Ele foi gerado no corpo de Nossa Senhora. Recebeu todas as propriedades biológicas de Nossa Senhora. Então Deus se fez carne, usando a carne, as propriedades de mãe, da mãe Maria. Isso não precisa nem ter fé espiritual. Basta olhar para o lado da ciência. Nasceu de Maria, é filho de Maria. Não tem como desvincular. Outra coisa, não existiram dois Jesus, um Jesus separados, né? Um Jesus homem e um Jesus divino. Era o mesmo Deus, né? Aí você percebe isso em diversas passagens bíblicas. Quando Jesus agia, né? Quando Jesus ressuscitava os mortos, expulsava demônios, curava os coxos, os aleijados, Jesus fazia em seu próprio nome. Não era um Jesus homem separado que
fazia prodígios invocando o outro nome de um Jesus espiritual. Era um só Deus, o próprio Jesus, que expulsava os demônios. Nós temos aí diversas passagens, né? Quando Maria visita Isabel, Isabel exclama em alta voz: "De onde me vem a honra da mãe do meu Senhor vir me visitar?" Né? Quando a Virgem Maria chega perto de Isabel, Isabel é tomada pelo poder do Espírito Santo e dentro do ventre de Isabel se move o menino, João, né? Então ali é a divindade que está dentro de Maria faz com que Isabel se tome, né, de uma forma cheia de poder, de graça de Deus. Então, se dentro de Maria tivesse um ser apenas carne e não divino, ele não teria esse poder de fazer com que Isabel tivesse aquela experiência espiritual divina, né? Então, é um momento desde o início lá, que Maria está grávida, desde o início no útero, já o poder divino do menino Jesus, do embrião, já provocando alterações na humanidade, né? Já é o testemunho de Isabel. Quando o profeta reconhece Maria e diz, quando Nossa Senhora apresenta o menino Jesus, né, a apresentação do menino Jesus, o profeta olha para o menino e vê que é Deus, e ele diz: Senhor, pode me mandar embora agora, pode tomar a minha vida, porque o que meus olhos viram é esplendoroso. E fala para Maria: olha, esse menino será sinal de sorrimento de muitos e queda de outros, né? Então é o Deus. O profeta está dizendo ali do menino Deus, né? Em outras passagens, nós sabemos, o próprio Deus, Jesus, anda sobre as águas, aonde o humano Pedro não consegue andar sobre as águas, mas o próprio Deus sim. O próprio Deus, Jesus, manda que Lázaro saia do sepulcro, né, com a voz em nome dele, né? O próprio Deus chega em umas aldeias onde tem endemoniados e os demônios são expulsos apenas pela presença de Jesus. E tem ocasião em que o demônio diz: tu és o Filho de Deus, né? Então o humano não tem poder de expulsar, às vezes, nem uma mosca, mas o menino, o Filho de Deus, tem poder. Então, ou seja, não há separação. Deus não quis se separar, né? Deus não quis elevar, né, e não iria elevar Maria a entidade divina, mas elevou Maria acima de uma personalidade humana, né? Então Deus tomou para si o corpo de Maria para se formar e viver neste mundo, andar, né? Vendo que ela não era uma pessoa qualquer. Já não era antes da encarnação do Verbo. E Jesus não ia fazer perdê-la. Se ela antes não era uma pessoa qualquer, Jesus não ia diminuí-la. Então Jesus iria, na verdade, fazer com que ela crescesse mais, apesar da sua grande humildade. Aquilo que Jesus toca, aquilo que Jesus pisa, aquilo que Jesus aproxima, tende a ser coisa santa. E Maria, que teve a plenitude da graça de Deus, se tornou muito mais santa, né? Por que foi santa? Porque dentro dela, né, foi gerado o menino Deus. Se não fosse gerado o menino Deus, né, Jesus não seria Deus, porque Jesus é filho de Maria. Em outra ocasião, né, puxando agora para o lado de José, Jesus é chamado o filho do carpinteiro. E olha que, paternalmente, José é pai adotivo de Jesus. E ainda assim é considerado filho de José, né? E de Maria ele é filho biológico. Então Jesus, que não se dividiu na Bíblia, não tem versículo que propõe a divisão do Jesus homem e do Jesus divino. É um só, né? E se é um só, ele é Deus. E se ele é Deus, é filho de Maria. É lógico que em alguns aspectos vai precisar de fé. E fé chega ao ponto de não se explicar, né? E nesse momento
de fé, a gente adere com humildade com aquilo que a igreja conta, a mãe igreja conta. Porque dentro de nossa cabeça não cabe as explicações. O próprio Deus falou, tem muito mais para falar para vocês, mas a mente de vocês não comporta tudo isso agora. E temos aquele testemunho de Santo Agostinho que diz que uma criança quis colocar o mar dentro de um balde e ele falou que não caberia. Aí a criança disse para ele, assim como não cabe o mar dentro desse balde, não cabe o mistério de Deus dentro da sua cabeça. Então, é um bom princípio de ser humilde e acreditar naquilo que a igreja conta, naquilo que Deus nos mostra, naquilo que o Espírito Santo nos conforta a crer. É isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria.